Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando a respeito daquilo que eu estava lendo no momento e eu terminei o livro azul de Fábulas Encantadas. E eu achei que não renderia um vídeo, mas depois, repensando a leitura e as minhas anotações no livro, eu cheguei à conclusão de que seria muito interessante ter esse tipo de resenha, principalmente porque eu não vejo tantas pessoas fazendo resenhas sobre esses livros coloridos do Andrew Lang. Eu vejo mais recomendações de leitura, principalmente com relação à literatura infantil, então pais falando sobre as maravilhas de ler contos encantados para as crianças, ou então professores, mas eu não vejo resenhas de fato. Então, eu já quero começar falando que essa é uma resenha de uma pessoa que não tem grande conhecimento na área de literatura infantil, já leu alguns livros infantis, mas que nunca estudou aprofundadamente sobre literatura infantil, como as crianças reagem a esse tipo de leitura, como acontece a formação da criança e qual a contribuição desse tipo de leitura para a criança. Eu não sou estudiosa de nada disso. Eu sei que vocês vão ver muita coisa se procurarem aqui na internet, no YouTube, no Instagram, a respeito desses livros encantados. Vocês vão encontrar muito conteúdo com relação a isso, mas esse conteúdo aqui é diferente. Ele vai funcionar muito mais para quem, como eu, seja entusiasta de contos, de literatura fantástica e que goste e não necessariamente pense nisso para crianças, mas mais para adultos, adultos como eu. Então não é, de maneira alguma, um vídeo que vai dissecar de maneira pormenorizada os efeitos desse tipo de literatura nas crianças, como as crianças recebem, por que é positivo, nada disso. Eu, com relação a isso, sou uma leiga. O que a gente vai fazer é destrinchar as minhas impressões a respeito dos contos que aqui estão. Então, eu vou dividir esse vídeo da seguinte forma. Eu vou começar falando sobre a questão dos livros coloridos do Andrew Lang, para quem não conheça. Eu já mencionei num outro vídeo em que eu falei sobre as leituras que estavam em andamento e as leituras concluídas do mês passado. Eu mencionei, mas eu vou mencionar de novo, então vou explicar a história desses livros coloridos e do livro azul, né, que é o livro resenhado aqui. Vou contar essa história, vou passar pelos contos que mais chamaram a minha atenção, de que eu mais gostei, vou fazer comentários rápidos, sinopse rápida sobre eles. E por fim, eu vou tecer algumas observações com relação à lógica dos contos de fadas, que é uma coisa que me encanta demais, e com relação à questão da moralidade nos contos de fada, porque eu sei que esse é um ponto de que as pessoas falam bastante sobre a formação moral das crianças a partir desses livros encantados e da literatura mais clássica de contos de fada, né? Então vamos começar. O livro azul é o primeiro livro da coleção de livros encantados, de livros coloridos de histórias encantadas do Andrew Lang. O Andrew Lang publicou em 1889, ele publicou o livro azul, que é uma coletânea, e depois vieram outras coletâneas. Se eu não me engano, são 12 livros coloridos, cada um, né, com a sua cor. No Brasil, que eu saiba, só existem 4 desses 12 livros traduzidos. São o livro amarelo, o livro vermelho, o livro azul e o livro verde. Nem todos são por essa edição aqui da Pandorga, mas esses são os que são traduzidos no Brasil. Por que é tão importante esses livros coloridos? Por que eles são tão relevantes? Bom, porque o Andrew Lang faz aqui um trabalho primoroso. Aqui a gente vê realmente qual é a valia de, além de escrever, organizar os textos e publicar. Né? Aqui a gente vê o quão importante é ter um cuidado com a publicação de histórias, porque o que ele faz ele junta, ele faz coletâneas de histórias, algumas ele reescreve, então algumas histórias aqui, alguns contos, são contos populares da época que são reescritos pelo Andrew Lang, e outros já são na sua versão original, que tem autoria, né, porque há contos aqui de que a autoria é vaga, outros já tem uma adaptação feita por alguém, e ele faz a organização e coloca esses textos aqui sempre com a autoria. Então aqui a gente tem textos dos irmãos Grimm, a gente tem textos do Charles Perrault, aqueles textos mais clássicos. E em alguns momentos também ele faz adaptações
de textos que não são necessariamente literatura infantil. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas ele transforma em fábulas. Ele faz esse tipo de transformação, assim, de textos que não eram fábulas, ele coloca numa linguagem de fábulas. E fica bem interessante aqui. Então, esse é o trabalho do Andrew Lang. É um trabalho muito interessante porque, na época, os contos de fadas estavam em baixa, então ninguém lia contos de fada, era uma coisa passada. E o que ele faz é reavivar. Foi um boom mesmo, no quesito vendas, no quesito amplificação desse tipo de literatura, o Andrew Lang teve muito sucesso. Então, aqui a gente tem 37 contos, alguns são um pouco maiores, outros são bem pequenininhos. E desses 37, 6 eu coloquei favoritozinho. Então, foram 6 contos que me chamaram mais atenção. O primeiro deles foi o Príncipe Jacinto e a Querida Princesinha. Aqui a gente tem um rei que se apaixona por uma princesa, mas essa princesa não pode ser dada em casamento. Então, o que ele faz? Ele chega em uma bruxa e tenta, por meio das artimanhas dela, ter a mão da princesa. Ele realmente consegue, ele realmente se casa com ela. Mas em troca disso, a bruxa dá a ele uma profecia de que ele terá um filho com a princesa, que agora era rainha, só que esse filho terá um nariz gigantesco. E ele não será feliz enquanto ele não souber que o nariz dele é gigantesco. O rei, então, não se preocupa, porque ele pensa, bom, se o nariz será gigantesco, o menino saberá em breve, né? Saberá rapidamente que o nariz dele é grande, pelos comentários, por ele se ver no espelho, então não há problema algum com relação a isso. Só que o rei morre e a rainha, com muito pesar pelo filho que nasceu e que tem um nariz realmente gigantesco, vai fazer com que esse menino viva numa espécie de bolha. Então, todas as grandes personalidades apresentadas a ele serão grandes personalidades que tenham um nariz grande. Ele só entrará em contato com criados que tenham nariz grande, ele só brincará com os súditozinhos, né, pessoas ali do reinado, que tenham o nariz grande também. E ele crescerá com a ideia de que ter um nariz grande é o normal, de que o nariz pequeno é que é uma coisa anormal. E aí a coisa vai se desenrolando e a gente vai vendo como ele realmente só será feliz quando ele souber que tem um nariz grande. O segundo conto que eu favoritei chama-se A Cabeça Terrível e é uma adaptação do Andrew Lang, uma adaptação que o Andrew Lang faz para a história do Perseu com relação à Medusa. Então ele recorta uma parte da história do Perseu, que é a história especificamente da Medusa, do enfrentamento da Medusa, e ele transforma essa história, essa mitologia grega, numa lógica um pouco mais de fábula, de conto de fada. Então é muito interessante ver isso, essa capacidade também de síntese, de reconto do Andrew Lang nesse conto aqui. O próximo é o Carneiro Maravilhoso, é a história dessa princesa que foge de casa, ela foge da casa dos pais do rei, e se depara com um ambiente assim, uma floresta meio encantada, meio mágica, e lá ela conhece o rei dos carneiros, né, o tal do Carneiro Maravilhoso. Esse carneiro também tem uma história explicada, uma história que tem a ver com uma maldição que ele recebeu, e ele precisa da princesinha para que a maldição dele tenha finalmente fim. Depois de por muito tempo ficar lá, né, junto com ele, nessa terra encantada, ela retorna, por uma eventualidade, por um conjunto de razões, retorna para o reinado do pai dela. Só que ela acaba se esquecendo da promessa que ela fez ao Carneiro Maravilhoso de não se esquecer dele. Então ela promete a ele que não vai se esquecer, que vai voltar, que vai reaver o corpo dele de humano, né, de príncipe, mas ela se esquece disso, e aí a gente tem as consequências desse esquecimento dela. O próximo é o Ali Baba e os 40 Ladrões, que é um conto que mais ou menos todo mundo conhece, mas eu acho que as pessoas têm uma lembrança falha, sabe? Aquela memória errada que as pessoas têm com relação a alguma coisa. Então, normalmente, as pessoas pensam que o Ali Baba faz parte desse grupo de 40 ladrões. Pelo menos eu me recordava, na minha memória popular, assim, que o Ali Baba era o chefe desses 40 ladrões. Mas nessa história não, ele não é o chefe dos ladrões. Na verdade, ele conhece por acaso esses ladrões e enriquece
porque ele descobre que esses ladrões entram sempre numa espécie de árvore, numa casca de árvore. Eles adentram, sempre falando, abra-te sésamo. Então eles falam, abra-te sésamo, abre-se um portal, eles entram, retiram todo o ouro que está lá dentro e saem para o mundo real. E aí o Alibaba vai começar a fazer essa mesma coisa e entrar em confusão com esses 40 ladrões. Então aqui a gente tem um conto que parece que todo mundo conhece, mas que na verdade tem uma história um pouco diferente do que a gente pensa na nossa memória popular, né? Naquilo que a gente conhece popularmente, como aquelas histórias de que a gente já tem uma sinopse na cabeça, sabe? Pela nossa cultura. Aí a gente tem a história do Príncipe Querido. O Príncipe Querido é filho de um rei que pede a uma fada sabedoria para o filho, então ele sabe que ele está prestes a morrer, ele sabe que o reinado vai para o filho e ele quer muito que esse filho reine com sabedoria. E a fada fornece ao príncipe um anel, e esse anel sempre vai dar uma beliscadinha nele toda vez que ele cometer um erro, que ele cometer uma ação que seja torpe, que não seja sábia, que seja moralmente errada. E aí a gente vai vendo ele crescer e como ele lida com esse anel, né? E com os apontamentos que esse anel sempre faz toda vez que ele age de maneira errada, moralmente errada. Esse conto é muito, muito bom. Um texto muito legal que eu li aqui foi o Viagem a Lilliput, que é do Jonathan Swift, que é parte, eu acredito que seja o capítulo integral, não sei se eu não cheguei a ler o texto original. Esse é um capítulo das Viagens de Gulliver. Eu não li as Viagens de Gulliver, então não sei se o Andrew Lang fez aqui uma transposição do capítulo normal ou se ele fez algum tipo de adaptação desse conto. Eu lembrei rapidamente dessa história das Viagens de Gulliver, porque eu recentemente vi um vídeo da Tatiana Feltrin falando sobre as Viagens de Gulliver. Ela leu e fez uma resenha. E ela comenta exatamente sobre o capítulo que está aqui, que é a Viagem a Lilliput. Então, aqui a gente tem o Gulliver chegando nessa terra, uma terra de pessoas pequenininhas que tem aproximadamente 15 centímetros e que estão em guerra com outro povo também que tem uns 15 centímetros. E o Gulliver vai entrar então no meio dessa confusão e tentar resolver de maneira pacífica esse entreveiro entre esses dois reinados. O mais interessante é ver a maneira como os nativos lidam com o perigo iminente do Gulliver, porque ali a gente tem um homem normal, mas que para eles é uma espécie de montanha, sabe? É gigantesco. Então, a maneira como eles tentam conter essa crise nacional, assim, o imperador tenta conter essa crise, é muito interessante e muito engraçado. Bom, agora vamos para alguns aspectos desses contos de fada, que eu acho que são os aspectos mais interessantes, que mais me chamam a atenção. Primeiro, a gente vai analisar um pouco da lógica interna dos contos de fada, como eles funcionam assim por dentro. Então, quando a gente lê esse livro aqui, a gente tem a percepção de algumas coisas que são semelhantes entre esses contos. E aí é isso que eu chamo de lógica dos contos de fada. Dentro dessa lógica, primeiro ponto, a gente tem uma semelhança, um compasso entre aparência e essência. Então aqui a gente tem personagens que têm uma essência ruim são feios e personagens com uma boa essência são bonitos. Então quando a gente vê principalmente isso é quando a gente está falando de personagens que são femininas e têm irmãs. É muito comum. Então você tem ali uma personagem que é a mais doce, a mais encantadora, a mais amorosa, carinhosa, singela, e ela é o quê? A mais bonita das irmãs. E as outras que são rancorosas, que são malvadas, que são invejosas, são as mais feias. Então há aqui um compasso. Tanto é que a gente vê o quê? Ogros, a gente vê dragões, a gente vê elementos que são feios como elementos ruins. É muito comum aqui a gente ter ogros e personagens gigantes, personagens muito grandes. Então esses ogros e esses gigantes são sempre retratados como seres feios. E quando a gente vai ver a maneira como eles agem na história, é sempre uma maneira contra a moralidade.
que está sendo transmitida ali. Bom, outro ponto interessante é que sempre há um elemento de consciência dentro desses contos. Então, às vezes, esse elemento de consciência se dá, por exemplo, por um animal que aparece e relata para o personagem principal aquilo que está acontecendo, mostra para ele o significado real daquilo. Ou seja, no caso, por exemplo, do príncipe querido, em que a figura da consciência vai ser o anel. Então, o anel vai ser a consciência dele, que vai estar o tempo inteiro alertando a respeito daquilo que ele está fazendo. Então, essa consciência do personagem está sempre voltando, sabe, dentro dos contos. Outro ponto são as maneiras lógicas como as resoluções das questões acontecem. Eu acho essa parte mais divertida para o adulto e para a criança, das resoluções dos contos de fada. Então, os contos de fada têm resoluções próprias que são, assim, das mais criativas, das mais diferentes que há. Por exemplo, aqui eu tenho o conto O Lírio d'Água, As Fiandeiras de Ouro. Em determinado momento desse conto, a princesa se tornará um lírio d'água e agora o príncipe precisa resgatá-la. E qual é a lógica para que ele consiga resgatá-la? Qual é a lógica por trás da atividade que precisa ser feita para que ele faça com que ela retorne ao mundo real? É o seguinte: o mago da Finlândia o saúda e informa que para libertar a donzela deve agir da seguinte maneira: vá ao rio e cubra-se todo de lama. Depois diga, de homem a caranguejo, e será transformado em um caranguejo. Mergulhe sem medo nas águas, nade o mais perto que puder das raízes do lírio d'água, e a solte da lama e dos juncos. Feito isso, prenda vossas garras nas raízes e as traga à superfície. Deixe a água fluir por toda a flor e permita-se ser levado pela corrente até chegar a uma tremazeira na margem esquerda do rio. Perto dela há uma pedra grande. Pare na frente dela e diga: de caranguejo a homem, de lírio d'água a donzela. E os dois voltarão à devida forma. Assim, né, gente? Olha a lógica. Olha que lógica maravilhosa. Você vê que não deixa de ter um elemento de explicação das coisas, mas é uma explicação maravilhosa, cheia de maravilhas, sabe? Por fim, outra coisa que eu queria destacar é sobre as características literárias, certas referências que existem dentro dos contos de fada. Então, tanto na história do Barba Azul, que é escrita pelo Charles Perrault, é a versão do Charles Perrault para o Barba Azul, que existe aqui no livro, quanto o conto João Fiel dos Irmãos Grimm tem esse mesmo elemento, o elemento de faça todas as coisas, só não isso. Entre em todos os lugares, só não nesse. No caso do Barba Azul, por exemplo, ele se casa, esse Barba Azul se casa com... Ele é feio, esse é o detalhe, que faz com que a gente já saiba que lá no final ele vai ser um indivíduo ruim, um indivíduo mau. Mas no início não é dito isso, só é dito que ele é feio. E ele se casa com uma linda donzela. E ele fala para a donzela o seguinte: ele vai sair, ele vai dar para ela as chaves de todos os cômodos da casa. E ele fala o seguinte: abra tudo, entre em todos e em cada um deles, menos no escritório. Eu a proíbo terminantemente. E se o abrir, não espere de mim nada além de raiva e ressentimento. No caso do João Fiel, o que é dito? O rei está prestes a morrer e fala para o João Fiel que ele precisa apresentar todo o castelo para o príncipe. Mas ele fala o seguinte: agora posso morrer aliviado em paz. Depois da minha morte, mostre a ele todo o castelo, todos os aposentos, cômodos e câmaras, e todos os tesouros que habitam nele. Mas não mostre o último aposento no corredor longo, onde está escondido o quadro da princesa do telhado dourado. Então, tudo pode ser mostrado ao príncipe, menos esse local onde está o retrato da princesa. Então, aqui a gente tem duas vezes repetido, né, em dois contos, esse elemento do você pode fazer todas as coisas, menos isso. E é justamente isso que atrai as pessoas nos dois contos, é a mesma coisa que acontece, né? É justamente aquilo que não pode, que é alvo de olhar das pessoas, né? Aqui no caso do príncipe e no outro caso do Barba Azul, da donzela. Isso me fez reavivar um desejo que eu tenho de ler O Grande Código, do Northrop Frye, porque eu já li um texto do Northrop Frye, eu não lembro onde ele está,
mas eu li o A Imaginação Educada dele, que é um conjunto de palestras, e é um livro, assim, surreal de maravilhoso. Que livro maravilhoso! E em Um Grande Código, ele vai falar muito sobre a Bíblia e a literatura, né? Então, os aspectos literários da Bíblia e como eles influenciaram a literatura mundial. E aqui a gente vê dois contos que claramente se amparam nessa base do conto, nesse começo do conto, na história do Gênesis, né? Então você pode comer de tudo, só não coma desse único fruto. E é justamente esse fruto que atrai o ser humano. Então é muito interessante ver como a literatura é esse conjunto de referências que você vai conhecendo, e quando você conhece uma história, você automaticamente já conhece muitas outras, né? A referência, o pano de fundo de muitas outras histórias. Isso é muito legal. Agora vamos para dois comentários que são um pouquinho soltos. Primeiro, com relação às referências. Então, aqui a gente já viu, por exemplo, uma referência que existe dentro desses dois contos. Esses dois contos têm como pano de fundo uma narrativa de Gênesis. Mas existe também aqui referências que vão para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nossa vida diária, e de que a gente nem se dá conta, que é o caso do Abra-te Sésamo. Então, o Abra-te Sésamo está aqui. Sésamo. Abra-te Sésamo. Tá aqui no conto do Ali Baba e os 40 Ladrões, para abrir aquele local onde estão todos os diamantes, todo o ouro, tudo mais. O Ali Baba precisa falar: abra-te, sésamo. E o que é sésamo? Sésamo é um grão. Tanto é que depois outra pessoa vai tentar entrar e vai esquecer qual é o grão que tem que ser mencionado. Então vai ficar falando: abra-te cevada. E não vai abrir, porque é abra-te sésamo. Então são referências que a gente não pega quando a gente que a gente vive, né, e fala e se tornou popular, mas que a gente vai conhecendo a origem quando a gente conhece essas narrativas fundadoras, né? Outra coisa que me impressionou foi a questão dos elementos não usados. Então, há alguns elementos aqui que não são utilizados, eles são apresentados, a gente fica sabendo da existência deles, mas eles não são usados depois. É o caso, por exemplo, do conto Garota dos Gansos. Então, aqui no Garota dos Gansos, a gente tem uma princesa que precisa fazer uma travessia do local em que ela está, ela mora com a mãe, com a rainha, até um outro lugar muito distante, onde ela será dada em casamento a um rei. Só que o que acontece? A rainha fornece a ela um lenço, e nesse lenço ela pinga 3 gotas do sangue dela, para ajudá-la em algum momento, em alguma adversidade no caminho. E as adversidades vêm, é lógico, mas ela perde esse lenço. Então, assim, foi nos descrito como que a rainha fez para o lenço se tornar encantado. Ela foi lá, que ela furou cada um dos dedos dela, fez pingar 3 gotinhas no lenço, entregou o lenço para a filha, explicou como é que funcionava a magia do lenço, não sei o quê. E ainda assim, no final das contas, esse lenço não é usado para nada. E isso é só um exemplo, porque várias vezes acontece esse tipo de coisa. A gente é apresentado a um elemento fantástico e ele não é usado ao longo da história. Ele fica deixado de escanteio. Então, eu acho que aqui existe um certo resquício da questão da linguagem oral. Aqui a gente não tem aquele apreço por tornar o texto redondinho, sabe? Que existe muito quando a gente está escrevendo. Então, quando o autor está escrevendo um texto, ele tem ali todos os elementos. Agora, quando você está contando uma história, às vezes você esquece um elemento que se passou. Você apresentou aquele elemento, mas você esquece. E a gente não usa, né? Acaba não usando esse elemento depois. Então, isso me pareceu uma coisa meio de histórias orais, porque eu acredito que uma história escrita, a chance de deixar esse tipo de ponta seja menor. Por fim, eu queria fazer um breve comentário, e um comentário que advém de uma noção não tão estudada a respeito do assunto. Eu sei que tem muita gente por aí que fala de maneira muito mais profunda e com muito mais estudo com relação a essa questão da moralidade nos contos de fada. Mas eu queria falar mais a respeito de como nós tentamos enxergar moralidade como um fim na literatura. Eu acho que a gente tem caminhado por 2 caminhos que não são legais. Primeiro, a gente tem um caminho do esdrúxulo. Então, há quem diga que a literatura não serve para nada,
e como ela, tal qual qualquer arte, não tem serventia alguma dentro dessa linha de pensamento, então a gente pode fazer da arte e também da literatura, que é um tipo de arte, uma espécie de amostragem do ridículo, do esdrúxulo. Então a gente vê hoje, principalmente com as obras contemporâneas brasileiras, um descuidado completo com a linguagem. Então as pessoas não se preocupam mais em escrever bem, em escrever bonito. Esse tipo de preocupação não existe mais, justamente porque houve uma mudança do pensamento das pessoas a respeito do para que serve literatura. E como literatura não serve mais para nada, então a gente não precisa exaltar o que é bom, a gente precisa só descrever as coisas como elas são. O que eu acho um pensamento triste e pobre, porque se fosse para descrever as coisas como elas são, eu só viveria, não precisaria ler literatura, né? Eu sairia na rua e andaria olhando aí as mazelas do mundo, sem precisar da literatura para ficar me mostrando isso, né? Já que ela é só meramente um retrato do real. No entanto, existe um outro lado, que é uma instrumentalização da literatura. Então, se de um lado a literatura não serve para nada, de outro, só a literatura que tem uma serventia explícita e clara serve, sabe? E eu acho isso também preocupante, também ruim. Por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com o livro azul? Bom, quando eu fui fazer essa leitura, eu já conhecia um pouco a respeito do que se fala dos livros encantados, dos livros coloridos do Andrew Lang e da literatura dos contos de fada no geral. Então existe esse conjunto de pessoas, de estudiosos, que falam a respeito das maravilhas de se ler contos de fada para crianças. Ao mesmo tempo, eu vejo uma justificativa calcada em moralidade. Então, nós vamos ler os contos de fada para criança para que elas tenham uma noção de moralidade, de preceitos e de princípios morais a respeito do ser humano. E quando você joga aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, a respeito desses livros do Andrew Lang, é o que você mais encontra, né? Vamos formar o imaginário do nosso filho para que ele conheça tudo que é bom e o que é ruim, a moralidade e tal, a partir desses contos de fadas. Eu acho, sinceramente, que quem lê um livro desse pensando só nisso, meramente nisso, se decepciona, sabe? Assim como qualquer um que busca literatura panfletária se decepciona quando lê literatura com um pouco mais de complexidade, com um pouco mais de nuances. Então, por que eu estou falando isso? Porque há contos aqui em que, primeiro, não há uma moralidade. Eu acho que, assim, a pessoa tem que forçar muito para dizer que alguns contos aqui possuem uma espécie de moralidade, uma espécie de lição final que será aprendida sequer por um adulto, quem dirá por uma criança. E outros contos, além de não ter uma percepção moral clara, têm uma ideia moral feia, errada. Não é o caso de muitos, realmente muitos contos de fadas que aqui estão têm uma espécie de moralidade, mesmo que não seja ao final da história, no conjunto da história como um todo, ainda assim pode existir em partes da história. Então, em determinado momento se apresenta um personagem, apresenta um aspecto desse personagem e se descreve como aquele aspecto é ruim de alguma forma. Então, há contos que têm uma moralidade no final da história, na história como um todo. Há outros que a história como um todo não tem uma moralidade final, mas que há pitadas de lições morais ao longo da história. No entanto, há outros que não têm essas percepções morais e outros que têm percepções morais erradas. O exemplo mais claro que eu vi aqui foi o Alfaiatezinho Valente. Esse conto, o Alfaiatezinho Valente, fala de um alfaiate que está trabalhando na casa dele e percebe que há várias moscas, né? Há precisamente 9 moscas, ou são 7? Acho que são 9. 9 moscas sentando num pedaço de pão com geleia que ele ia comer. E aí ele mata essas 9 com um golpe só. Com um pedaço de pano ele vai lá e mata as 9 moscas. E aí ele acha que ele é maravilhoso, que ele
tá pronto para guerrear, porque ele matou 9 de uma vez. E ele escreve no cinturão dele, borda, né, no cinturão. Matou 9 de uma vez, alguma coisa nesse sentido. 9 com um golpe só, eu acho que é isso. 9 com um golpe só. E ele vai vivendo no mundo. Então você vê um egocentrismo da parte desse alfaiate, e você vê que ele vai crescer, ascender socialmente. No final ele termina como um rei, né? Como o marido de uma rainha. E você percebe que toda essa ascensão dele é calcada nesse tipo de atitude dele. Qual tipo de atitude? Esse tipo de jeitinho. Ele fica dando jeitinho o tempo inteiro. Então ele cresce em fama porque ele diz que matou 9 de uma vez, mas eram 9 moscas, não eram 9 pessoas, como as pessoas imaginavam. Ele sempre está usando de subterfúgio, de jeitinho, para conseguir aquilo que ele quer. E no final, eu sempre fiquei pensando, não, quando chegar no final desse conto, esse cara vai se dar mal. E não, ele não se dá mal. Até o último minuto, ele faz uso dos subterfúgios dele, do jeitinho dele, para conseguir o que ele quer. Tanto é que, assim, o alfaiatezinho valente, ele não tem nada de valente. Ele não tem nada de valente. O que ele faz é dar jeito para as coisas, entendeu? Ele dá aquele jeitinho que a gente tanto fala que é o jeitinho brasileiro, é puramente esse alfaiatezinho. Ele é a personificação do jeitinho brasileiro. Então, eu acho que, assim, se a gente for olhar de maneira puramente instrumental para a literatura, que é um outro extremo que não é legal, a gente pode se decepcionar muito diante de algumas obras clássicas, né? Muito. Então, a gente tem que entender que literatura não é um instrumento para te entregar alguma coisa. É lógico que a gente apreende muito da realidade, a gente compreende muito do que acontece no mundo, à nossa volta, com pessoas à nossa volta, com os nossos próprios sentimentos, quando a gente lê boa literatura. Isso aí, não tenho dúvidas. No entanto, quando a gente quer fazer da literatura uma questão panfletária, a gente pode se decepcionar. Acredito eu que qualquer um que tenha essa percepção de que contos de fadas são o suprassumo da moralidade para crianças, se ler um livro como esse, o Livro Azul, do Andrew Lang, que é um grande clássico, vai se sentir um pouco perdido às vezes. Vai se sentir um pouco perdido. Porque vai pensar, uai, eu não imaginava. Eu imaginava lições morais claras, límpidas, cristalinas. Mas não é isso que vai encontrar. Esse é um tipo de leitura que vale muito a pena fazer, mesmo para gente que já cresceu, justamente para entender essa lógica dos contos de fada e se encantar também, porque há um elemento de maravilhamento muito forte nesse tipo de história que encanta qualquer um, independente da idade, e que nos serve também bastante de formação cultural, né? Nos faz crescer culturalmente, para entender realmente as referências do mundo, de outras leituras que nós fizermos. Então, assim, é muito, muito legal e divertido. Esse é um tipo de livro muito divertido de se ler. Então, fica aqui a minha recomendação do Livro Azul, de Fábulas Encantadas, e vamos ver aí se nos próximos meses nós comentamos sobre os próximos livros da coleção colorida aí do Andrew Lang. É isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo.